Eu quero ler o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um texto que todos conhecem, porque é no meio do caos que ele se manifesta, no meio das dificuldades que ele opera, é nos momentos em que nós estamos desesperados que ele vem. Mateus, capítulo número 4, se eu não estou enganado, desculpa, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 26. Glória a Deus. Diz assim o texto: por que sois, perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Quando nós lemos esse texto, e é interessante que ele está apresentado nos evangelhos sinóticos. Para quem não sabe, os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Basicamente as histórias são as mesmas, porém contadas de uma forma diferente, de uma ótica diferente, numa linguagem diferente, para um público diferente. Então, essa história é apresentada nos evangelhos sinóticos como Jesus acalmando a tempestade, não é? Quando nós olhamos. E no meio desse caos terrível que eles estavam passando, naquele momento, Jesus se manifesta e mostra para eles que Ele é o Criador de todas as coisas. O que nos acalma nesse momento de tanto caos, de tanta angústia, de tanta luta, é que nós sabemos que o nosso Deus está com o controle de todas as coisas em sua mão. Tudo está sobre o mais pleno e poderoso controle de Deus. Ele não perdeu o controle. Esses dias eu ouvia um adepto do teísmo aberto dizendo que Deus havia perdido o controle da situação do mundo. Eu fico até com pena de uma pessoa dessa dizendo uma coisa como essa, que Deus perdeu o controle. Deus não tem como perder o controle daquilo que Ele criou. Deus não tem como perder o controle daquilo que Ele projetou. Enfim, Jesus acalma a tempestade depois de um dia exaustivo. Ele estava do lado ocidental do mar da Galileia, e durante todo aquele dia, diz o texto, que Ele curou enfermos, que Ele libertou pessoas, que Ele manifestou o poder dEle, que Ele ensinou, que Ele falou, que Ele ministrou. Mas chega um momento que Ele entra naquele barco de pesca e diz para os seus discípulos: vamos para o outro lado, vamos para o Oriente. E lá no Oriente é interessante como Jesus estava preocupado com as pessoas. Do outro lado estava Decápolis, uma região com 10 cidades pequenas, entre elas Gadara. E nessa região de Decápolis viviam muitos gentios e homens que não acreditavam ou não serviam a Deus, e até mesmo de judeus que haviam abandonado a fé, visto que havia ali uma criação de porcos. Mas veja, Jesus decide atravessar o mar da Galileia para libertar única e exclusivamente um rapaz. Veja a preocupação e o amor do Senhor por aquele jovem. Ele decide atravessar o mar e ir para o outro lado e curar e libertar um rapaz. Veja, ele fez isso.
Quando nós olhamos, o Evangelho de Lucas é mais rico nesse sentido. Capítulo 8 de Lucas, ele nos dá uma riqueza de detalhes tremenda nessa história, que Jesus atravessa o mar, enfrenta a tempestade, liberta o jovem e volta. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: essa tempestade não foi ocasional. Eu já ouvi gente dizendo que era uma tempestade que foi ocasional. Não é, essa tempestade ela é muito comum no Mar da Galileia. Quem esteve em Israel conosco pode dizer isso aqui. Obrigado, filho. Essa tempestade não foi ocasional, por quê? Porque o Mar da Galileia está a 200 e poucos metros abaixo do nível do mar, rodeado pelas colinas, pelo Monte Hermon, com 3.000 metros de altitude. E quando chega o verão, o calor da baixa pressão, por estar abaixo do nível do mar, em conflito com o gelo do Monte Hermon que está derretendo, provocam essas tempestades que aqui, para nós, é chamado de El Niño. Lá também acontecem essas coisas. E o Mar da Galileia, esses tipos de tempestades, são mais comuns do que possa se imaginar. E lá em Israel, a gente pergunta para alguns barqueiros que fazem o passeio no Mar da Galileia, eles sempre dizem que essa tempestade, quando acontece, eles evitam sair com um barco para passeios no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um pequeno lago, aliás, um grande lago, que é abastecido pelas águas que descem do Hermon e também por um pouco da água do Jordão. E o Mar da Galileia tem 294.000 metros quadrados, se eu não estou enganado, acho que é 21/14, o tamanho do Mar da Galileia. E o que acontece? No meio daquela pressão atmosférica, por estar abaixo do nível do mar e por causa do calor, acontecem essas tempestades. Mas eu não estou aqui para falar sobre essas coisas, isso aqui é só um pouco de conhecimento para você entender que essas tempestades não eram ocasionais e nem tão pouco acontecia frequentemente durante o durante o verão. Jesus então chama os discípulos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado, porque tem gente lá que precisa de ouvir o que eu tenho a dizer a eles. Ele decide levar as pessoas para o outro lado, levar os discípulos para o outro lado, para os discípulos verem uma realidade que eles talvez nunca teriam visto. Porque do outro lado do Mar da Galileia estava lá um povo que talvez não servia a Deus como aqueles homens ali da Galileia serviam, como aqueles homens ali serviam. Homens que criavam porcos, iam contra a lei judaica, um monte de coisa que não vem ao momento, mas Jesus leva aqueles homens para verem, enxergarem um pouco, saírem um pouco da realidade da vida que eles estavam vivendo. E o que está acontecendo conosco, eu vinha falando com o pastor Léo agora há pouco, o que está acontecendo conosco é que Deus está nos levando além daquilo que nós estamos acostumados a viver. Nós estamos acostumados a viver num conforto de uma igreja com ar-condicionado, com luzes, com isso, com aquilo, e chega um momento que nós temos que cultuar a Deus em nossas casas, temos que louvar a Deus em nossas casas, temos que tomar a ceia em casa, temos que participar, fazer a nossa família, celebrar a Deus em nossas casas. Deus está levando-nos a viver algo que nós nunca talvez pensamos que fôssemos viver. Por isso muitos pastores e líderes não estavam preparados para o que está acontecendo agora, nunca prepararam a sua igreja, nunca se prepararam para esse momento. Eu tenho visto muitos pastores têm me procurado e dito: apóstolo, nós vamos perder muitos discípulos, muitos membros com esse tempo. Eu falo: gente, eu não vou perder nada, aliás, a minha igreja vai voltar mais forte, mais poderosa do que o que está acontecendo, o que estamos vendo. A minha igreja vai voltar muito mais resistente, porque nós nos preparamos no carnaval. Lembram-se quando nós falamos sobre como ouvirão? Como ouvirão é ir para o outro lado. Jesus estava levando os discípulos para o outro lado, para ver uma realidade que talvez eles nunca tinham visto em sua vida. Criação de porco, como assim? Esses homens estão criando porcos, como assim? E Jesus fez única e exclusivamente para libertar um jovem. Mas no meio daquela
daquele desafio de Jesus, de ir para o outro lado, acontece essa tempestade. E eu digo, muitos pastores foram pegos de surpresa. Muitos líderes foram pegos de surpresa por essa tempestade. Muitos líderes não estão sabendo lidar, talvez você não está sabendo lidar com o que está acontecendo. Não está sabendo lidar, o cenário é assustador. Jesus dormia tranquilamente no barco depois de um dia exaustivo, cansativo, um dia difícil. Ele pega a sua almofadinha, o seu travesseirinho, não é? Deita lá no cantinho dele no seu barquinho, no barco, talvez ou de Pedro, de Tiago, de João, não sei de quem era o barco, talvez de Pedro. E ele se adeita naquele cantinho ali, na proa do barco, e começa a dormir, e começa a ter aquele sono tranquilo, porque a distância era aproximadamente 20 quilômetros, e era uma coisa que de barco se percorria em 2, 3 horas. Os barcos não eram como o de hoje, tá? Que tem aqueles motorzão diesel. Os barcos eram no remo, no vento, com velas e remo. Então eles demorariam 2 a 3 horas para entrarem no Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, ou como queira chamar. E de repente aquela turba de vento e aquela tempestade pegou aqueles homens de surpresa. Talvez você foi pego de surpresa por esta epidemia, ou talvez por qualquer outra enfermidade. Eu quero orar por você que está entrando na live, que está com enfermidade. Você que está com enfermidade no estômago, você que está com enfermidade no rim, você que está com enfermidade no fígado, que está entrando nessa live, é noite de Deus curar você, é noite de Deus libertar você. Muitas vezes estamos tomados por momentos difíceis em nossa vida. E o que nós fazemos? Senhor, estou desesperado, não sei o que faço. Senhor, eu estou apavorado. Senhor, o que eu vou fazer? E foi o que os discípulos fizeram. Mestre, não te preocupas que morramos, não te dá que morramos, mestre. Acorda, mestre. E o que Jesus faz? Ele dá bronca nos discípulos? Não. Ele repreende o vento e a tempestade. Depois ele dá bronca nos discípulos. Mas primeiro ele se manifesta. Ele repreende os ventos, ele repreende a tempestade. Ele manda que aquela tempestade cesse. E ele pergunta: aonde está a fé de cada um de vocês? Lucas 8:25, o texto usado é exatamente esse. Aonde está a fé de vocês? E a pergunta que eu faço a cada um dos que estão me assistindo nessa live é: aonde está a fé de vocês? E é interessante que quando nós estudamos a cultura judaica, a fé era uma coisa inerente neles. Tanto que não existe nenhum texto no Antigo Testamento, apenas o de Abacuque, não é? Que fala sobre fé, que o justo por sua fé viverá. Não existe nenhum texto no Antigo Testamento que eles são invocados a crerem ou terem fé. Sabe por quê? Porque a fé era algo, a fé no Elohim, no eterno, era algo que era semeado e implantado no coração e na mente deles, ainda na tenridade. Eles faziam tudo o que faziam por causa
da fé, por causa da fé, porque criam, porque temiam, porque sabiam, porque conheciam um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Por isso que eles nunca, e nós não encontramos no Antigo Testamento em nenhum momento falando de fé. Eles simplesmente tinham isso em sua vida, em seu coração. Eles simplesmente carregavam isso dentro deles. Mas quando Jesus se manifesta, Ele agora precisa ativar uma outra coisa na mente e nos corações dos homens. Eles precisam ir além do que eles estavam acostumados a ver e viver. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que profetas e homens do Antigo Testamento também fizeram coisas extraordinárias. Mas o que aconteceu com os discípulos de Jesus, que não conseguiam enxergar isso? É porque eles haviam perdido o foco, eles haviam perdido a essência do que Deus é de verdade. Os 400 e poucos anos de silêncio em que Deus não usou nenhum profeta, nada para falar com o povo, fez com que eles perdessem a essência, fez com que eles parassem de agir como os antigos agiam. Veja, se nós olharmos a história de Elias, de Eliseu, se nós olharmos a história de Daniel, se nós olharmos a história dos profetas, nós vamos ver que nenhum deles tinha que ser ativados, né? Não tinha um botãozinho na mente, olha, pim, agora você tem fé, pim, agora você não tem mais fé. Não tinha isso. Quando Jesus vem e se manifesta, o que Jesus quer trazer primeiro? Ele quer restaurar a confiança daqueles homens no Deus verdadeiro novamente. Porque eles haviam perdido a confiança, eles haviam perdido a esperança. Jesus se manifesta para trazer a esperança no meio do caos. Que caos? O caos de estarem sendo dominados por Roma, o caos de estarem passando pelo que estavam passando. E agora, no meio daquela tempestade, eles precisavam ser tocados e perceberem que quem estava com eles no barco era Jesus, o homem, mas também o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, estava com eles no barco. Deus, através de Cristo, estava no barco, e Jesus, o homem, estava no barco. O que eles precisavam entender que não era somente Jesus, um profeta qualquer, que poderia fazer sinais, prodígios e maravilhas em nome de Deus, mas o próprio Cristo, o Deus encarnado em Jesus, estava ali no barco, aquele que criou todas as coisas, louvado seja o seu nome. Ele estava no barco e ele repreendeu o mar, ele repreendeu a tempestade. O que acontece é que no meio do caos, Deus quer fazer com que nós lembremos de quem Ele é em nossa vida. Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança, esperança me dá, é saber que o meu Deus, Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Ele. Jesus estava no barco, e no meio daquele caos, Ele se manifesta, e aí os discípulos perguntam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantas vezes nós perguntamos: quem é este Deus? A pergunta era: Jesus queria sim se revelar como um Deus que se manifestou em carne. Ele queria que os discípulos compreendessem isso e não somente olhassem para Jesus como um profeta qualquer, e não somente olhassem para Jesus como um profeta qualquer que surgiu em meio ao desespero do povo.
O que você precisa entender é que o nosso Deus não é qualquer Deus, não é um pedaço de pau, não é uma imagem de escultura, não é nada palpável. O nosso Deus, Ele é soberano. E todas as coisas estão sob o domínio e o governo das suas mãos. Essa manifestação do Senhor Jesus ali no mar da Galileia foi para demonstrar para os seus discípulos que Ele era o Deus encarnado. Ele era o Mashiach, o escolhido, o ungido, o Salvador, e não somente mais um profeta. Escute. Em primeiro lugar, quando Jesus acalma a tempestade, fala sobre a humanidade de Jesus, ou seja, o Senhor que dormia, estava cansado. A segunda coisa, revela que genuinamente Deus estava ali, com eles no barco. Eu quero dizer a vocês, não tememos mal algum. O Salmo 23 diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que eu quero dizer a você que está me assistindo é: o Deus que você serve está no teu barco, está na tua casa, está na sua vida. E o que você precisa entender é que a tempestade virá no meio desse caos que tomou ao mundo. Ele continua sendo Deus. Ele não abandonou a patente de Deus e disse: eu abandonei a humanidade e quero que eles se lasquem todinho. Não! Pelo contrário, nós vemos o agir de Deus. Eu sempre digo isso aqui, Pastor Léo, é no meio da tempestade, no meio dos intempéries, que Deus encontra um caminho para o coração do homem. O que está acontecendo na Itália é que Deus está encontrando um caminho para o coração dos italianos. Eles haviam abandonado a fé. O que está acontecendo na Espanha é que Deus está encontrando um caminho para o coração dos espanhóis, para o coração dos portugueses. 3 nações assoladas pelo Covid-19, em que o Evangelho era muito pouco pregado. O que está acontecendo lá? Um tremendo avivamento nas igrejas. Hoje um rapaz conversava comigo de Portugal, ele disse que as igrejas estão poderosas nos bairros, nas famílias, porque Deus está encontrando o caminho do coração dos europeus. É por isso que a Europa está sendo assolada. Então quer dizer que o Senhor está dizendo que Deus permite, porque a Bíblia diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo cura. O que aconteceu com o Haiti? Deus mandou um terremoto no Haiti, e o terremoto do Haiti serviu para abrir o caminho para o coração do povo. O que aconteceu na China é isso também. O que às vezes nossas catástrofes servem única e exclusivamente para abrir o caminho do coração das pessoas, para que Deus opere e se manifeste. O que está acontecendo aqui no Brasil é que Deus está abrindo um caminho para o coração do povo. Quem tem ouvidos, ouça. E eu quero dizer uma palavra para os pastores aqui. Pastores, se preparem, porque Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. Deus quer mais da igreja. Deus quer mais do seu povo. Deus quer mais. Escute,
aquela tempestade no mar da Galileia foi para fazer com que os discípulos despertassem e vissem que não somente um homem estava no barco, mas o próprio Deus estava no barco. O que Deus está fazendo é para que nós entendamos que Deus está com o nosso país, Deus está agindo em nossa nação, Deus está quebrando as cadeias, as correntes e mostrando que Ele tem o poder. Aleluia. E o que nós temos que fazer? Sermos boca de Deus. Sermos profetas de Deus para essas pessoas que estão desesperadas. É no caos que Deus mostra quem Ele é. E para terminar, eu quero ler para vocês o Salmo 107. Eu termino lendo o Salmo 107, versículo 26 ao 30, diz assim: subiram até os céus, desceram até o abismo, no meio dessas angústias desfaleciam-se a alma, andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o instinto. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. O salmista falou isso aqui 1000 anos antes. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, porque as suas maravilhas com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, e glorifiquem no conselho dos anciões. 1000 anos antes, Davi já sabia que eles iam passar por aquela tempestade e que o Senhor iria livrá-los daquela tempestade. Escute, alguns profetas que profetizam a respeito das nações já vêm falando dessas epidemias. De 2 anos para cá, eu tenho filtrado algumas profecias de alguns profetas do mundo aí. T.B. Joshua foi um deles que profetizou sobre isso. David Owo também profetizou sobre isso. Alguns profetas africanos estavam falando sobre essa pandemia. Então, o que nós vamos fazer? No meio dessa tormenta, crermos em Deus. No meio dessa tormenta, confiarmos em Deus, levantarmos os nossos braços e nós mesmos repreendermos a tormenta. Porque afinal de contas nós somos o corpo. Nós temos a autoridade do nome de Jesus. Então não é para que nós vamos lá, Cordeiro, socorre. Não! Deus está do céu olhando para a igreja. E o que Ele quer é que a igreja tome posição e acalme a tempestade. Por isso que Ele disse para os discípulos: homens, vocês não têm fé, é vocês que tinham que fazer isso. O que nós temos que fazer, igreja, não é nos acovardarmos e fugirmos, não, nós temos que nos levantar e acalmar a tempestade.
Essa é a função da igreja. Obviamente não vamos ser inconsequentes, não é, irmão? Como aquele pastor da Coreia que mandou os crentes dar para o olho do furacão. Pastor da Coreia, o coreano cabeçudo, mandou lá uns crentes lá para Wuhan. O que aconteceu? Aqueles crentes voltaram todos contaminados e contaminaram a Coreia. Não é isso. Não vamos entrar no hospital onde está todo mundo contaminado, saindo pôr na mão. A menos que seja a direção de Deus. Pode ser, irmão. Direção de Deus para um crente ir lá e pôr a mão e orar e repreender e acontecer a cura. Mas não para todos. O que nós temos que fazer como igreja? Nos levantar e começar a repreender de dentro do barco. Nós amaldiçoamos o Covid-19. Você já amaldiçoou o Covid-19, irmão? Como assim, apóstolo? Nós temos autoridade para abençoar e amaldiçoar. E nós amaldiçoamos tantas coisas que não precisamos amaldiçoar. E aquilo que precisamos amaldiçoar, nós não amaldiçoamos. O que nós temos que amaldiçoar? Amaldiçoar essa enfermidade, em nome de Jesus. Não é pecado não. Vocês que trabalham em hospital, que estão me assistindo, chega lá no hospital que você trabalha e levanta a tua mão no corredor onde está cheio de doente e diz: eu amaldiçoo essa enfermidade em nome de Jesus. É isso. Aí eu vejo crentes aí, não quero nem dizer de que tipo de teologia que ele acredita, dizendo: não seja inconsequente, meu irmão, fique em casa, tranca a porta, e porque não sei o que. Rapaz, eu sirvo um Deus poderoso, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Se eu não crer nisso aqui, então eu vou rasgar a bodega da minha Bíblia e vou viver como qualquer ímpio aí fora. Ou eu creio que o poder de Deus está sobre mim, vou tomar os cuidados, claro, não sou inconsequente, não sou louco. Nós estamos aqui fazendo culto com 10 pessoas no máximo, não vou ser louco, porque nem todos estão na mesma convicção de fé que eu estou. Mas uma convicção eu tenho em meu coração, que nós, igreja, precisamos nos levantar com autoridade e mostrarmos para o mundo para que o Senhor levantou-nos. Deus não levantou um bando de covarde. Deus levantou uma igreja poderosa. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que Jesus falou. Ele não disse: o inferno vai massacrar a igreja. Não, ele disse: a igreja sobressairá sobre toda a obra do diabo. Nessa noite eu quero orar pela sua família, por você. Eu quero clamar a Deus para que Deus entre com poder na sua família. Aproveite esse momento para reunir a sua família, para orar por eles, para ministrar palavras de ânimo, de vida. Desliga a televisão. Para de ficar assistindo desgraça na televisão, gente. Misericórdia, a gente anda na televisão, é só desgraça, desgraça, desgraça. Eu não sei quantas mil pessoas contaminadas. Não sei, para. Vai ler a Bíblia, vai orar. Vai para o monte. Amanhã nós vamos começar 40 dias no monte. Eu e mais alguns meninos vamos subir monte 40 dias, irmão. Deus vai bradar do alto conosco. Eu não quero nem saber. Aleluia. Eu quero dizer para você: confia, creia, deixe Deus ser Deus na sua vida. Eu quero que você, aonde você está aí na sua casa, reúna a sua família agora. Reúna as pessoas perto de você. Eu quero pedir que você que está assistindo essa live,
Tire uma foto que você está assistindo a live, poste para nós aqui, manda para nós, manda no DM, né, que fala? Marca no Instagram, compartilha todo mundo, você está assistindo a live, compartilha, marca no Instagram, marca no Facebook, posta foto, assistindo a live, aleluia, marca a minha pessoa aí, que você está assistindo, para não parar? Continuar como? Então vamos cantar, pregando, a mensagem acabou.